Bom dia, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história, né? Onde a gente vai ver essa parte da história que fala sobre o Brasil urbano. Lá no capítulo 3, nós trabalhamos o Brasil rural, vocês lembram, né? Rural, de campo, e agora o urbano, que é exatamente a parte da onde a gente vive, a parte das cidades. Então, no livro de vocês, na página 258 e 259, aparece nessas páginas duas imagens. Uma imagem que pode ser até tida como bem atual e a outra que é uma imagem mais clássica, mais, digamos que antiga, né? Entre aspas, mas não é antiga. Eu posso perguntar para vocês se essa é para você, se eu pedir para você descrever essa imagem, você vai dizer que essa imagem é da cidade ou é do campo? É urbano ou é rural? Aí você vai dizer que essa imagem que aparece aí no livro de vocês, ela é uma imagem da cidade urbana, né? Uma imagem urbana. Aí se eu perguntar, como, por exemplo, eu pergunto para Natasha, como ela vai me descrever essa imagem aí? O que tem nessa imagem? Quando a gente vai fazer a descrição de uma imagem, de uma foto, de qualquer coisa que seja, você vai dizer o que exatamente você está vendo aí, né? Aí a Natasha pode me dizer que ela pode ver aí, ó, nessa imagem do livro de vocês, viu? Observe aí, eu tentei achar essa imagem aí na internet, mas eu não consegui, mas eu botei uma mais ou menos parecida. Aí, se eu pedir para a Natasha descrever, ela vai dizer que ela pode ver prédios mais no fundo, né, dessa imagem. Deixa eu botar um pouquinho bem aqui. Ela vai dizer que pode ver prédios no fundo, diversos carros. Quem olha aí no livro de vocês, viu? Olhem para o livro de vocês. Página 258 e 259. E carros estacionados nas ruas, praça arborizada, porque tem algumas árvores, edifícios comerciais e alguns edifícios coloniais. É aqui que a gente vai iniciar o nosso assunto de hoje da nossa aula de história, porque essas edificações aí, elas foram feitas há muito tempo, no tempo do Brasil colônia, certo? Ó, essa imagem aí, da onde é essa imagem, gente, que tá no livro de vocês? Ela é da cidade de Fortaleza, de 2017, tá bem a data, ó, 2017. Só que essa parte aqui, ela foi preservada, essa parte da cidade, né? Ela foi preservada justamente para manter as características daquele período colonial. Agora eu quero que vocês observem essas duas imagens que aparecem aí para vocês. São imagens, eu posso perguntar, eu posso dizer assim, Natasha, essa imagem são de lugares diferentes ou é do mesmo local? Aí a Natasha vai dizer que é do mesmo, se ela observar bem, ela vai ver que é o mesmo prédio. Só que em épocas diferentes. Não é? Um é mais antigo e a outra imagem é mais atual. Como é que a Natasha pode saber isso? Pode saber isso pela maneira como as pessoas estão vestidas, pelos carros que estão aí, os modelos, né? Um carro é mais antigo, na outra imagem os carros são mais modernos. Olha essa outra imagem aí. Também são duas imagens de um mesmo local, só que em épocas diferentes. Aí eu peço para um aluno do quarto ano descrever essa imagem aí, né? Por exemplo, Francisco Wellington, descreva essa imagem aí. O Francisco Wellington vai dizer tudo que ele vê aí, que tem numa imagem e o que tem na outra, o que permaneceu e o que mudou. Foram preservadas algumas edificações, né? Só que aí outro período, um período mais atual, certo? Mais uma imagem daquele tempo do Brasil colônia,
como é que começou a formação das cidades, né? As pessoas começaram a sair do campo para formar os núcleos urbanos daquele tempo, que começavam sendo vilas e depois passavam a ser centros urbanos, que são as cidades que recebem o nome de cidades hoje em dia, né? E a característica principal daqueles centros urbanos é exatamente a arquitetura colonial, que o nosso Brasil foi colonizado pelos portugueses. Então, lógico que eles iam fazer as edificações, os prédios e tudo enquanto no modelo lá da Europa, da onde eles vieram. Essa outra imagem aqui, a gente já vê o contraste, né? Ou seja, a diferença do moderno e do antigo. Esse prédio aí, ele é do tempo do Brasil colônia, mas ele, mesmo com o crescimento das cidades, né, o desenvolvimento, ele permaneceu do jeito que era, foi preservada a sua arquitetura, justamente por isso, porque faz parte da história da fundação do nosso Brasil, né? E lá do outro lado a gente já vê um prédio mais moderno, que é bem mais atual. As primeiras vilas e cidades. Como foi que surgiram as primeiras vilas e cidades? Nós já sabemos que quando os portugueses chegaram aqui, que eles se estabeleceram e tudo, eles começaram a trabalhar com a cana-de-açúcar, né? O cultivo da cana-de-açúcar para transformar em açúcar e vender lá para a Europa. Não foi isso? Vocês estão lembrados, então? E eles se colocaram ali sempre próximos ao litoral. Por quê? Porque eles não conheciam o território ainda. Não tinha como eles saírem do litoral e entrar numa mata sem conhecer nada, gente. Naquele tempo, ninguém sabia de nada, não tinha informação. Então, eles iam conhecendo aos poucos e com a ajuda dos indígenas da época, né? Isso aqui também já foi falado para vocês. Se eu pedir para alguém descrever essa imagem, aí a pessoa vai dizer que é a imagem de uma cidade com muitas pessoas, está localizada próximo ao litoral, tem vegetação, ok? A ocupação no litoral. Aí você coloca na página 261 do livro de vocês. Coloquem aí, gente, na página 261. Esse mapa foi o mais parecido que eu achei, que está aí no livro de vocês, né? O de vocês está mais detalhado. A legenda desse mapa aqui, que está na tela de vocês, né? Aí na TV ou no celular, a legenda dele só está falando do cultivo, das zonas de cultivo de cana-de-açúcar, né? E ao lado, eu listei algumas características desse período aí, que foi no século 16 e 17, né? O auge da produção da cana-de-açúcar. Nos estados que hoje é a Bahia e Pernambuco, né? Que é exatamente essa parte aqui, ó, que é o litoral, a parte litorânea do território. Por quê? Porque o solo e o clima eram favoráveis e os portugueses já tinham essa experiência com a plantação da cana-de-açúcar lá no território deles, ó, em Portugal. Já dominava o mercado consumidor, que era a Europa, vendia o açúcar por um alto valor naquela época, né? E eles contavam com financiamento, né, da produção, do transporte, refino e distribuição dos holandeses. Eles contavam com esse apoio. E aí mostra as cidades e as vilas. Acompanhem no mapa de vocês, viu? É o mais parecido que eu encontrei. De um lado estão as cidades e as vilas, de um outro estão a quantidade de engenhos por local, né? Por localidade. Tá bem aí, ó. 66 engenhos, 36, 4, 6, 3, mais 4, né? Aí você vai lendo o nome dos locais. Agora nós vamos falar das cidades nos tempos do ouro, porque a atividade da mineração foi a segunda a ser desenvolvida no tempo do Brasil colônia, viu? E a partir dessa atividade foram surgindo várias vilas e foram abertos caminhos que davam lá nas minas, né? No caso, né? Nas minas de ouro. E as pessoas iam migrando para esses locais.
Então, atividades econômicas no período colonial e suas características. A atividade primeira era açucareira e depois a atividade mineradora, porque o açúcar já não estava dando mais tanto lucro assim para os portugueses. A mão de obra era escrava, né, os escravos, ou os indígenas ou os africanos. As pessoas migraram para as regiões onde eram encontradas as minas, porque à medida que uma pessoa ia e voltava, ia dando notícia do surgimento de outras minas e as pessoas iam para lá para explorar, porque realmente tinha muito ouro naquela época. Fundação de várias vilas a partir da atividade da mineração. Com essa atividade, começaram a surgir várias minas de ouro e serem formados os núcleos urbanos, as cidades, né, naquela época, a partir da mineração. Naquele tempo, por conta dos portugueses, a arquitetura, né, com o desenvolvimento, com o surgimento das cidades, a arquitetura era predominantemente colonial e era no modelo dos portugueses. Então, as construções eram baseadas no que eles tinham lá na Europa, arquitetura colonial chamada, né, como você vê bem nessas imagens que aparecem para vocês aí. Esses prédios aí é lá na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, que foi onde surgiram as primeiras minas de ouro. Então, essa cidade, ela é preservada da maneira como ela era. Tem alguns prédios novos? Tem, mas a predominância, o que tem mais lá, são esses casarões antigos da época colonial. E é um patrimônio da humanidade, a cidade de Ouro Preto. Então, tem que ser preservado do jeito que está aí. As ruas, as construções, tudo igual como era. Olha só, as ladeiras, muitas subidas, morros. Mais outras imagens lá de Ouro Preto, em Minas Gerais. São imagens que são atuais, gente. Essas imagens aí não são antigas, não, viu? Elas são atuais. Você pode observar nessa última fotografia aqui, nessa última imagem, tem uns carros mais modernos, né? Mas eles procuraram preservar essa arquitetura aí, que é muito, muito bonita. Olha só essas imagens aí, são 4 imagens de um mesmo local. Alguém sabe que local é esse aí? É o Teatro 4 de Setembro, aqui em Teresina, gente. Como foi que começou e as transformações que ocorreram nesse espaço com o passar dos anos. Como é que era e como ficou hoje em dia. E aqui é uma avenida famosa de Teresina. Vocês sabem qual é essa avenida? Exatamente, a Avenida Frei Serafim. Ó. Essas imagens são antigas. Bem antigas mesmo. Nessa primeira imagem não tinha nem asfalto, era só rua. A rua aí era de terra. No outro a gente percebe já umas construções, né? E aqui é aquele mesmo local dessa imagem aqui, ó, só que atual. Então, muitas diferenças, mas observe que algumas construções, tipo aquela construção da primeira imagem ali, que é o Colégio das Irmãs, ele permaneceu com a arquitetura colonial, não foi modificado, ele era desse jeito aí. Ele passou por algumas reformas, mas não foi mudado o seu modelo original, ok? E essa outra parte mostra a igreja São Benedito. Acho que até uma época, é à noite, né? Até uma época de Natal, bem mais moderna, com prédios, casas e as ruas já pavimentadas aqui nessas duas imagens, né? Essas são as transformações que ocorreram desde lá, o Brasil colônia, até agora. Essa atividade aqui é para você copiar e responder, certo? Você vai copiar essas questões do seu caderno de história. Primeira questão, descreva a cidade representada na pintura da página 260. Então, você volta lá na página 260, observa a imagem e descreve. Segunda, em que período da história do Brasil ocorreu a fundação das primeiras vilas e cidades? Falei durante a aula em que período foi que ocorreu essa fundação dessas vilas e cidades. Terceiro, de acordo com o mapa representado na página 261, aí você volta para a página 261 e observa lá o mapa. Qual é o título do mapa? Você já estudou em geografia sobre as partes do mapa, não já?
Então, você deve saber onde é que está o título. B. Quantas vilas existiam no Brasil em 1500? E quantas cidades? Aí você vai observar, tudo está lá no mapa. Por que as primeiras vilas e cidades foram fundadas no litoral? E você vai ler o texto que está na página 161, a ocupação do litoral, e vai responder essa letra C. Quarta questão. O que os portugueses fizeram no Brasil a partir de 1530? Aí você vai voltar lá na página 260 e vai ler. Tá tudo no texto, as respostas dessas questões, gente. Quinta. Qual foi a primeira atividade econômica do Brasil na época da colonização? Já falei também qual foi a primeira atividade. E qual foi a segunda atividade econômica? Também no Brasil colonial. Sétima, que contribuições a mineração trouxe para o Brasil naquela época? Aí tá lá no texto, viu? Fale um pouco da arquitetura colonial daquela época, como é que era? Você vai dizer como é que era. Observe as imagens aí que eu passei para vocês, né? Essas aqui, ó. Essas imagens, que é da época do Brasil colônia. Aí você vai dizer como é que eram essas edificações aí, essas construções. Então, a aula de hoje foi sobre o Brasil urbano. Bons estudos, gente. Até a próxima aula. E eu estou aguardando a devolutiva das atividades, viu? Lá no grupo do WhatsApp, certo? Boa aula para vocês.